Jaíba, Jundiaí, Campinas, Brasília, Uberlândia, que massa, Jaguariúna, nome bonito, né? Jaguariúna. Uberlândia, Sumaré, Rio de Janeiro, Criciúma, Floripa, Santo André, Magé. Legal. Brasil todo na live, Brasil todo no desafio Tanque de Guerra, muito bom. Legal, então pega papel e caneta, espero que você esteja sentado, luz acesa, açaí, guardiã, azul de besouro, imã, branca e a tez da manhã, já rolou para te deixar muito massa. E aí eu fiz uma aula muito especial para essa fase, assim, porque quando eu comecei o desafio Tanque de Guerra, eu tava conversando, não sei o que eu tava conversando, eu falei, eu comecei o desafio Tanque de Guerra sem esse negócio de corona. Não tinha essa questão de coronavírus. Ou seja, vamos ficar forte, vamos aumentar nossa imunidade, vamos ficar mais saudável, vamos ver, pessoal, uma aplicação prática violentíssima, aplicação prática. E uma aplicação específica, muito, muito, muito violenta. Isso foi só uma preparativa para essa pandemia, é verdade, né? Tipo, putz, cara, fiquei pensando, acho que tem uns 2 dias atrás, fiquei pensando, falei, caramba, não sei se vocês acreditam em coincidência, né? A gente fala, as coisas não são coincidência e tal. Eu achei que foi coincidência, assim, né? E eu falei, que massa. Só que eu tinha umas aulas preparadas, só pra você ter uma ideia. Tinham duas frases. Uma frase eu tirei desse desafio, que é não pegue ele tão leve com você, você dá conta. E eu ia colocar ela pro fim do. Eu planejei todas as frases antes, eu planejei com você, você dá conta, é uma frase que eu tenho, e ela estava preparada para hoje. Ela estava preparada para hoje, pessoal, e eu tirei. Eu troquei a frase, porque não caberia essa frase. Não cabe essa frase. Não cabe essa frase no momento que a gente passa, não cabe essa frase na aula de hoje. Não cabe. E aí eu mudei mesmo. Então eu construí uma aula hoje adaptada, tanque de guerra adaptada por esse negócio de tudo que a gente está passando. O Thiago Nigro, ele tá com um puta projeto junto com o Flávio Augusto de ficar explicando para as pessoas o que está acontecendo e tal. Ontem ele me chamou rapidinho para eu bater um papo. E quem assiste de você ficar muito mais reforçar o projeto que eu vou começar semana que vem, na sequência. Na sequência mesmo do Hora H, 200 trilhões falar para vocês durante o dia de hoje. Papel e caneta na mão. A aula de hoje é 5 fatores para você manter a alta performance e nesse momento. 5 fatores. E a partir desses 5 fatores, eu construí mais 5 direcionamentos do pentagrama. São 5 fatores e 5 direcionamentos do pentagrama. Eu vou falar primeiro 5 fatores, depois eu vou falar
os 5 direcionamentos do pentagrama e direcionamentos aqui dentro. Então se liga que o importante. O primeiro o primeiro dos 5 fatores é tempo. Tempo é igual para todo mundo. Tem gente que fala estou sem tempo. Foi muito rápido. Tem gente que fala e tem gente que está conseguindo aproveitar muito bem o tempo. Ontem eu fiz uma live, a live da groselha. O que é a live da groselha? Fala um monte de groselha. Eu falei, já avisa pra galera que ela... E é importante ter muito groselha. Groselha, pô, momento descontraído, momento... Porque, cara, a gente tá o dia inteiro aqui enfurnado, pensando, olhando as coisas. Então tem que ter um momento relax. Se você administra isso, energia para coisa. De que maneira você está usando seu dinheiro? Você está tendo inteligência para fazer isso? Inteligência para fazer isso? Como é que você está lidando com dinheiro? Dinheiro, sobre dinheiro, a ponto de conseguir ensinar para vocês, pelo menos axiomas sobre dinheiro, né? Teorias, conceitos, princípios sobre dinheiro. Isso não é uma coisa para hoje, mas daqui a pouco eu abro os comentários e eu posso... Eu já sei. Eu já sei onde eu vou explicar sobre dinheiro. Tá, tranquilo que eu vou trazer. Primeiro é tempo. Administrar o seu tempo. 2, administrar o seu dinheiro. 3, administrar o seu esforço. Eu gosto muito, porque esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. Onde eu coloco esforço e que me traz retorno. Onde que eu despendo a minha energia, que eu me esforço e me traz energia cerebral, energia vista de pensar de maneira deliberada, pensar de maneira massiva, pensar em novas propostas, em soluções de problemas, em gestão de crise, em resolução de coisas que são importantes para você, em gerenciar expectativa de outras pessoas, gerenciar a expectativa sua, energia cerebral, ok? E o envolvimento social. Quando você passa por esse processo, eu não sei como que você tá, mas eu tô na minha casa, eu não saio de casa. Eu não preciso uma determinação. E que é uma decisão, cara, de me envolver fisicamente com as pessoas, né? Então, meu envolvimento com as pessoas, um dos maiores envolvimentos, não um dos maiores não, o maior envolvimento é aqui, pelas lives. Pelas lives. Porque é importante, né? Tem uns estudos até de longevidade que mostram que o envolvimento social diminui o efeito da telomerase, enzima responsável por diminuir o tamanho dos telômeros, ou seja, acelerar o processo de envelhecimento. Estudos de 2009 e Prêmio Nobel. Prêmio Nobel. Então vamos lá. Eu tenho aqui tempo, dinheiro. A partir disso, anotada aqui minha aula. E aí eu vou pegar dos 5 pontos do pentagrama, exercício, sono, nutrição, mente e trabalho. E eu vou falar algumas coisas sobre isso. Então, categoria exercício. Recomendação para você. Você não tá... Você para academia... De ir para os lugares, as academias estão exercício. Então você vai ter que encontrar um mecanismo de fazer exercício em casa. Cara, tem um monte de gente fazendo live aí, fazendo exercício em casa, um monte de preparador físico, educador físico, personal trainer, mostra o que ele faz dentro de casa e você tem que fazer exercício dentro de casa. Não fique mais do que 3 dias sem fazer
exercício físico. Ok? Então, os 5 campos que eu falei pra você, tá? Então, sem fazer exercício físico. Segunda coisa, muito importante, não falei na live até agora, mas vou falar. O peso. Qual o seu peso? Controlar o seu peso. Eu vou ler científicas. Então vamos lá. De acordo com um relatório de 2003, publicado pelo Journal of American Medication Association, um obeso com 20 anos tem uma expectativa de vida de 13 anos a menos do que os seus contemporâneos de peso no. Beleza? Vou ler uma outra passagem aqui que eu selecionei para vocês. Pode-se reduzir significantemente o risco de todas as doenças degenerativas, entre as quais doença cardíaca, câncer, diabetes tipo 2 e hipertensão, ou controle de peso. Terceira evidência. Ter 20% a mais de peso, olha isso aqui, ter 20, Ray Kurzweil, isso mesmo. Ter 20% a mais do peso triplica o risco de pressão arterial elevada e de quarenta e um bilhões de dólares por ano em dieta temporário de privação dela como um compromisso, mas que pode realizar em um só dia. É um lifestyle. Tudo isso aqui que eu selecionei. Legal. E última coisa que eu quero da sua casa, as coisas estão você.
Existem um estudo, esse aqui, tá? Esse estudo aqui, ó, e eles mediram eu fazendo exercício de música que eu. O que que aconteceu? Vou mostrar aqui, ó. Qual é? Feliz. E eles viram diferente. Vou deixar os comentários. Se ficar com groselha, os groseleiros, mas eu quero. A gente fala assim, tá bom, eu tô em casa, mas eu fico sozinho o dia inteiro. Gente, eu me e a mente distorce. Não distorce. Se eu falei se eu falei das evidências que fazem com que você prejudique o seu peso corporal e o peso corporal tem relação direta com várias questões da tua saúde, na nutrição você tem que comer alimentos, você tem que gerir alimentos que você, cara, não engorde. Galera, agora não é hora de engordar. Simples assim. Então vou falar aqui, papo reto. Um pouco vem alguém, ai, Juninha, o que você vai. A gente vai ficar nisso, galera? A gente não sabe quanto tempo isso vai permanecer. Ainda nem começou, vai piorar ainda. Todos os estudos nacionais e internacionais estão falando que o negócio vai explodir no mês que vem. Aí imagina, tu fica em casa, tu engorda. Aí o negócio que era para ser
algo para passar apenas com relação a um vírus, aí você não fica tanque de guerra, porque você engorda, aí depois você fica deprê, aí depois você começa a comer chocolate que nem uma maluca, que nem um louco, aí você come pizza todos os dias. Agora é a hora de vocês não engordarem, agora é a hora de não comer tanto alimento com altíssima taxa glicêmica, porque eu já expliquei para vocês que alimentos com taxa glicêmica, açúcar, farináceos, ok? Não sou um nutricionista para recomendar, mas sou um cara que leio para citar as coisas. Para citar as coisas. Ou alimentos que tenham muito glúten, que tem uma alta taxa de inflamatória. Tem gente que tem intolerância a glúten, eu sou uma delas. E aí o cara vai lá e vai comendo alimentos com alta taxa glicêmica, que dispara o pâncreas, espreme pra caramba e libera insulina pra caramba. O tempo inteiro eu guardo esse açúcar dentro da minha glândula, da minha célula hepática, ou seja, do meu fígado. Mas aí eu tenho uma hiperglicemia, depois eu tenho uma hipoglicemia glicêmico, tem esse efeito, sobe e desce, por exemplo, em 30, 40 minutos. Eu tô com fome de novo, e aí quando eu tô com fome de novo, eu como de novo, e quando eu como de novo, eu como uma outra coisa com um alto valor glicêmico de novo, e eu fico na saciedade e desejo o tempo inteiro, na saciedade e desejo o tempo inteiro, na saciedade e desejo o tempo inteiro. E isso aumenta minha pressão arterial, e isso piora o fluxo. E isso piora o fluxo e isso piora o fluxo sanguíneo e hemodinâmico, um grande pico de para as células. Essas são esses níveis de insulina temporariamente elevado. Daqui. Toma cuidado com o açúcar. Porque a nutre mais. Por exemplo, o exercício que você acorda, regula, sobretudo porque o desafio vai acabar. Você tem que manter um padrão. O que é uma rotina que você faz depois que
madrugada, e semana que vem ela começa na hora do almoço. Mas aí você vai acordar, jejum intermitente. Então você vai lá e faz o seu café da manhã. Aí você faz o que? Você lê o quê? Você lê um livro, você conversa com seus filhos, você conversa com alguém na sua família, você tem uma rotina. Essa é uma rotina para começar o seu dia. E aí você começa o seu dia. Outra coisa que você tem que ter, terceiro ponto do sono, uma rotina de saída. Então você tem que ter, minha rotina de saída é banho, e o banho à noite não é de contraste. Só que, cara, eu tô muito acostumado com banho gelado e eu não gosto de tomar banho quente porque às vezes é muito quente e eu, sei lá, fico com calor. Mas não quer dizer que eu boto um banho muito gelado. Às vezes eu mudo, às vezes eu tomo um banho gelado. Mas tem banho. Eu tomo banho porque no banho eu faço 3 perguntas pra mim. O que eu aprendi hoje? O que deu certo hoje? Anota aí. E o que eu tenho que melhorar? O que eu aprendi no dia de hoje? Estou lá tomando meu banho, pum, shampoo, sabonete, estou passando. O que eu aprendi hoje? É rápido, tudo muito rápido. Pô, aprendi isso. O que deu certo hoje? Pô, isso aqui deu certo. O que eu preciso melhorar para amanhã? Então é um período de processamento. Aí eu faço esse processamento. Banho, perguntas de processamento. Terceira coisa, leitura. Eu tenho um livro e o livro é que está lá no quarto, mas eu mando daqui a pouco. Eu comecei e já terminei um livro chamado Ainda Dá Tempo, que é o novo livro do Mário Sérgio Cortella. É um livro pequenininho, um bate-papo, uma resenha. 8 páginas, que é rapidinho. E eu tô lá, eu tenho um abajur aqui do meu lado, né, que bota uma luz aqui, aquela página amarela, aquele papel couché amarelo, ou aquele papel pólen soft amarelo, e eu tô lendo ali coisas filosóficas, coisas para a alma, coisas para o espírito. À noite eu leio coisas para o meu lado espiritual, meu lado de percepção, meu lado que transcende a minha essência. Tô lendo lá, cara, filosofia. Eu leio filosofia à noite. Aí filosofia, tô lendo filosofia. 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 Tô lendo, treinando essa aspas, o músculozinho da concentração, da meditação. E tem até estudos que fazem que meditação nada, eu só penso só me concentro na minha respiração. Só isso, ó. Calm down, a minha meditação. A minha meditação. E eu vou começar um novo projeto semana que vem, e uma decisão que eu tomei, para quem estava ontem, uma decisão que eu tomei, as pessoas, pô, continua as lives. Eu falei, vou continuar um projeto.
diferente. Eu vou explicar. Eu decidi no 4, eu tô treinando. Robin Sharma, que tem um livro chamado Clube da Manhã. Robin Sharma, que tem um livro chamado Clube das 5 da Manhã. Ele fala, cara, Robin Sharma, que tem um livro chamado Clube das 5 da Manhã. Ele fala, cara, Robin Sharma, que tem um livro chamado Clube das 5 da Manhã. Ele fala, cara,
To-do list, que é uma lista de tarefas que você tem que fazer todos os dias. Sem noção. Eu faço meu to-do, assim, e começo a fazer o dela, cara. Assim, o que eu acredito, né, que ela teria que fazer, porque a gente é sócio. E aí ela tá lá falando com o Joãozinho, eu tô aqui, amor, olha, esse é o to-do, esse é o to-do, tem mais alguma coisa? Ela fala, adiciona isso, adiciona isso, adiciona isso, adiciona isso. Aí fica um to-do nosso. E a gente começa, faz, para. E vai fazendo, e vai mandando. Aí a gente pega o to-do, eu pego uma caneta dessa esferográfica e bato. Fiz. Cara, gente, é um papel fiz, cara. Gente, é um papel e uma propósitos e os objetivos dela de vida. E aí ela fala assim, mas eu saí da minha zona de conforto. Não, você entrou na sua zona de perigo. Porque toma cuidado, tem gente que fala assim pra você, você tem que sair da sua zona de conforto. Não existe nada na zona de conforto pra você. É verdade. Agora, o que adianta você parar de fazer uma coisa que você domina, que você gosta, que você sabe, que você entende, pra fazer uma coisa que você não domina, que você não gosta, que você não sabe, que você não entende, e que não tem relação nenhuma. Porque é de perigo. Sair da zona de perigo não é entrar na zona. Perdão, sair da zona de conforto não é entrar na zona de perigo. Sair da zona de conforto é entrar na zona de aprendizagem. Beleza? Sair da zona de conforto não é entrar na zona de perigo. Sair da zona de conforto é entrar na zona de aprendizagem. Foi muita coisa que vocês tiveram que anotar. A frase do dia hoje é sem pressa, sem pausa. Essa é a frase. Sem pressa e sem pausa. Revisando. Colocarei os 3 artigos no grupo do Telegram. Agora, quando eu desligar a live. Sem pressa e sem pausa. E vamos falar aqui sobre o que vai acontecer a partir da terça-feira que vem. Temos a aula de amanhã. Todo domingo é domingo da consciência, né? Vocês estão ligados, né? Sempre aprendendo algo novo. Comigo é assim. Deixa eu ver. Se eu fizer 365 lives, você vai aprender 365 coisas novas. Eu prometo. Eu consigo fazer isso. A verdade é o que rola. Projeto. A mente no pentagrama virou aqui a meditação, tá? Obrigado pelo carinho de vocês. Sem pressa e sem pausa. Hoje nós estamos no dia 20. Amanhã é live da consciência. Todo domingo tem um live da consciência. Se eu fizer isso aqui, amanhã. Se eu amanhã, a chinela canta e canta afinada. Vou voltar. Virei o boné, a chinela canta. Amanhã é live